Quais são as consequências nefastas de se crer na reencarnação? Vejam, a reencarnação, que para algumas pessoas poderia parecer uma coisa do passado, está novamente na moda. Desde o Concílio Vaticano II, a Igreja tem notado o crescimento desta crença na reencarnação entre as pessoas. Você veja, por exemplo, que o concílio fez questão de, na Constituição Lumen Gentium, citar essa realidade da reencarnação no número 48. De fato, nós acreditamos que esta vida deve ser levada a sério. O concílio diz: quando tiver terminado o único curso de nossa vida terrestre, nós temos uma chance e precisamos levá-la a sério. Mas é exatamente aí que está a tentação e o apelo da doutrina da reencarnação. A reencarnação é uma doutrina que não tem nenhum fundamento bíblico, não tem nenhuma prova empírica e científica e não tem absolutamente nenhum substrato naquilo que é a lógica das coisas. No entanto, ela continua sendo uma tentação. Por quê? Porque é uma tentação infantil. Ou seja, as crianças, quando brincam, elas vivem num mundo de faz de conta e ainda não aprenderam a responsabilidade da nossa existência. Uma criança está acostumada a fazer da vida aquilo que é um joguinho eletrônico. Você joga, quando você consome as suas vidas, game over, você pode recarregar o joguinho e começar tudo outra vez. No entanto, nós vemos empiricamente, na realidade dos fatos, que as coisas não são assim. Que as coisas têm suas consequências definitivas e Deus usa exatamente isso para nos ensinar como Pai. Faz parte do Pai ensinar ao Filho, a missão do Pai, que existem escolhas que não voltam atrás. Quando você resolveu gastar o seu dinheiro, você fica pobre. Quando você resolveu ter relações sexuais, você perdeu sua virgindade. Quando você resolveu ir numa viagem perigosa e terminou se acidentando, você irá carregar as sequelas da sua aventura no seu corpo, para sempre. Esta realidade que nós vemos no mundo material, ela é uma pedagogia divina para nos dizer: esta vida é séria, essa vida precisamos levá-la a sério, não é uma brincadeira. No entanto, a tendência de nós cairmos no infantilismo de que, tudo bem, queimou essa chance, tem outra, é muito grande. E certamente o diabo, que quer nos condenar ao inferno, gostaria muito que nós acreditássemos nisso. Ou seja, a melhor forma de o demônio nos seduzir é ele dizer: veja, tenta, experimenta essa vida. Se não der certo, tem outra. Você vai ter uma outra chance. No entanto, a Sagrada Escritura dizem com toda clareza, em Hebreus capítulo 9, versículo 27, os homens devem morrer uma só vez. Não há reencarnação. Você encontra isso no Catecismo da Igreja Católica, no número 1013. Mas a história da reencarnação é uma história recorrente em todo o trajeto da humanidade. Até mesmo antes do cristianismo, nós temos tantas religiões orientais que professam essa realidade da reencarnação ou metempsicose. Até dentro do próprio cristianismo, a realidade da encarnação conseguiu encontrar adeptos. Por exemplo, por influência do neoplatonismo, nós temos Orígenes, famoso escritor cristão do século III, que fala exatamente que as almas, um dia, estiveram lá junto de Deus, mas elas esfriaram, psicho em grego, e quando esfriaram, elas vieram a este mundo e ficaram aprisionadas. Por isso as almas são chamadas de psique, ou seja, aquelas que foram esfriadas. E elas então são guardadas dentro de um
soma, corpo, que recorda a palavra sema, túmulo. Ou seja, estamos aprisionados dentro deste corpo de morte. O homem verdadeiro é somente a alma e não o corpo. Daí você vê que a antropologia da reencarnação é uma antropologia que não pode ser considerada cristã. Para os reencarnacionistas, o homem é somente a alma e o corpo é uma caixinha, é um invólucro, uma embalagem descartável. Nós, na nossa alma, seremos preservados, iremos ter várias chances até que finalmente chegaremos a Deus. Bom, a realidade é que esta heresia ela foi condenada não somente lá atrás, quando Orígenes foi condenado, e você pode conferir isso no Denzinger, no número 403, lá no distante século VI, mas foi condenada também ao longo dos séculos, como por exemplo na Idade Média, com os albigenses e, mais recentemente, pelo Concílio Vaticano II. No entanto, é importante que nós compreendamos que, embora a ideia da reencarnação seja até mesmo atraente, na verdade ela carrega dentro uma perversão, que é o fato de que o homem torna-se seu próprio salvador. Não é necessário que Cristo venha para nos salvar. Somos nós que, pelos nossos esforços e cruzes que iremos carregando de andar em andar, iremos construindo uma torre de Babel, até que com nossos esforços um dia chegaremos no céu. A reencarnação, ela não somente não leva esta vida a sério, como não leva a redenção de Cristo a sério. Aqueles que creem na reencarnação não podem ser chamados verdadeiramente de cristãos. E se os espíritas dizem que são cristãos num sentido muito amplo da palavra. Ou seja, são cristãos enquanto consideram que Jesus, Cristo, é um espírito de luz que veio para guiar as almas de volta para Deus. O cristianismo não é isso. O Verbo, Deus, se fez homem, carne, inteiro, corpo e alma. E assim, corpo e alma, iremos um dia triunfar com Deus no céu. Os espíritas creem na reencarnação. Nós cristãos respondemos e dizemos: creio na ressurreição dos mortos, na vida eterna. Amém.